aspectos negativos que carrega a carta do mago. No vídeo anterior eu expliquei um pouquinho sobre a carta do mago e aqui eu vou falar um pouquinho sobre esses aspectos negativos, o que é o mago, na verdade, nesse aspecto sombra. Negativo e positivo numa carta de tarô são apenas polaridades. Não existe carta negativa ou carta positiva. O que existe é a polaridade e o que existe é a situação em si. Então, aspectos negativos, não consigo colocar todos, até mesmo porque o tarô é muito amplo e você, para conseguir identificar esses pontos, você precisa entender a imagem, a simbologia das cartas, que é que eu ensino lá no curso de tarô. O que você precisa olhar? Quando você pega um arcano e você entende os aspectos dele, você vai trazer um para positivo e outro para negativo para você entender. Aqui, ó, por exemplo, uma das coisas que o mago carrega é manipulação e controle. O mago, ele tem um poder de manipulação muito grande, ele manipula energia, ele manipula os 4 elementos. Ele consegue deter de controle para isso, que é o que vai fazer com que ele possa manipular pessoas através da comunicação e, com essa comunicação, exercer controle sobre alguém ou algo ou alguma situação. Outro ponto também é a arrogância espiritual ou intelectual. É só você observar pessoas, hoje em dia, nós estamos num momento em que existem pessoas que elas estão tão apegadas com a verdade absoluta que elas carregam, que ó, pode-se pegar esse arquétipo do mago de forma muito clara, a pessoa que acredita naquilo e ela quer com que as pessoas aceitem a verdade dela como absoluta, porque não existe outra verdade. Aqui também temos falta de foco e energia dispersa. Às vezes o mago, ele pode não conseguir focar. Então, quando uma pessoa está vivendo um arquétipo do mago, vai falar da falta do foco, ou fazer várias coisas ao mesmo tempo e não conseguir ter resultado, ou não concluir nenhuma. Por quê? Está ali desperdiçando energia, tá? Outro ponto interessante que eu trouxe aqui são algumas frases, algumas palavras-chave, mas não se pegue as palavras-chave não é para ser decorada. Você entende e você aplica, mas não decorar. Então o mago ele vai falar de manipulação, de arrogância, megalomania, que é o poder a todo custo do jeito que quer, ego inflado, falsidade ou engano, controle excessivo, dispersão mental, superficialidade, falta de ética. A pessoa ela vai usar do conhecimento do dom que ela tem para agir com falta de ética, inconsistência e vaidade intelectual. Aqui a pessoa ela tem conhecimento de que ela tem o intelecto, ela tem conhecimento e a partir dali ela vai querer se colocar como a voz da verdade absoluta. Pessoas, como que você pode identificar alguns arquétipos em algumas pessoas? Eu trouxe alguns exemplos, por exemplo, Steve Jobs, extremamente inteligente, porém obsessivo pela tecnologia, pela transformação. E o Steve, ele tinha uma obsessão pela perfeição, tudo tinha que ser o melhor, tinha que ser único, tem que ser exclusivo. Então ele carrega esse arquétipo do mago que é a perfeição absoluta. O Donald Trump, ele traz um aspecto do mago dentro da comunicação magnética, porém não é uma comunicação, quando a manipulação do mago, muitas vezes ela vem acompanhada de uma comunicação carismática. O Donald não. Ele tem uma comunicação magnética, ele fala as verdades dele, do jeito que ele acredita, daquela forma que muitas vezes pode soar com uma certa arrogância, tá? Pode soar com uma certa imperatividade, porém, pessoas que jamais diriam as coisas que ele fala, ao ver que ele fala, começa a admirar por isso. Então ele leva as pessoas por causa dessa comunicação magnética que ele tem, e não pelo carisma. Temos também Napoleão Bonaparte, que era obcecado pelo poder. Ele fazia tudo a todo custo para conquistar aquele poder. E um outro aspecto, uma pessoa que eu acho que demonstra o mago no aspecto negativo de uma forma muito intensa, é o próprio Adolf Hitler. Porque Hitler ele tinha uma busca incessante pela magia, pelo ocultismo, tanto que há ali na história dele um momento, uma fase em que ele sim tem um grupo onde eles fazem processos mágicos e ritualísticos, e ele também vai para outras culturas buscar relíquias, conhecimentos e domínios de outras culturas para trazer para si. Tanto que ele tem uma tropa que o defende diretamente, que é uma tropa que tem 2 símbolos rúnicos, que é a Soul Willow. Na verdade, é o único símbolo rúnico, que é o Sol. Num pôster do próprio Hitler, ele está lá, parado, com a mãozinha para cima, e 2 Soul Willows atrás. Ou seja, o Soul Willow é o sol, é o brilho, é a iluminação. Ela em dose dupla é ele
dominando as pessoas, cegando as pessoas. É onde, através da manipulação eloquente, porque a comunicação dele era extremamente eloquente, que ele consegue atrair. E ele era carismático, ele adorava criança, então ele gostava de estar ali cercado por crianças, mas ele tinha sua arrogância, o seu ego inflado, ele acreditava exatamente que existia uma raça ariana que era pura e essa raça detinha de todos os conhecimentos do mundo. Por isso que ele vai para outras culturas buscar aquele conhecimento oculto e pega para si, toma para si, falando, não, isso daqui é um direito ariano, porque é meu, é tudo nosso, tá? E com isso, ele começa a dominar a nação, através dessa eloquência, dessa manipulação, utilizando dos elementos e da magia para poder estabelecer aquilo que ele criou como verdade absoluta, e com isso ele matou muita gente, tá? Como que você pode modificar isso? Quando você percebe que você carrega alguns aspectos. A forma de alterar isso é intenção mais ação. Você vai conseguir criar uma nova realidade. Então, quando o mago te mostra uma situação, um aspecto, um comportamento, e você já toma consciência, ele vai te dar a clareza do que você precisa fazer para modificar. E aí você vai agir com intenção, você precisa ser intencional e se movimentar para que você possa criar algo novo. É assim que se manifesta essa nova realidade, essa nova condição, essa nova verdade, esta nova identidade. Bom, é isso. Bem resumidamente sobre o mago. Aconselho, se quer aprender profundamente, entra lá para o TDD 2.0, o link dele está lá na bio, que vai te ajudar a entender o tarô com profundidade, e desta forma você não vai errar e não vai ter mais dúvida sobre o que é o tarô e o que cada carta representa, e eu te vejo do outro lado.